Vamos dar continuidade à nossa aula, onde nós estamos aí num processo para compreender o que é a aprendizagem, como ela acontece. Hoje a gente vai trabalhar como a aprendizagem acontece, tá? Já discutimos o que ela é, tá? Já falamos sobre a aprendizagem sensorial, sobre a questão biológica e neurológica. Então, vamos aí trabalhar os aspectos da metacognição, ou seja, para que a aprendizagem aconteça, o que é preciso, tá? O que é preciso acontecer, o que é preciso saber, quais são as condições, tá? Para que ela aconteça. Vamos ver. Bem, existem as condições de aprendizagem. O organismo, ele precisa estar saudável. O que nós estamos chamando de organismo saudável, né? Eu preciso ter qualidade de sono, eu preciso ter qualidade de alimentação, mas eu também preciso ter outras condições, como, por exemplo, a preservação da minha cognição. Daí a gente entende, por exemplo, como pessoas com deficiência intelectual, elas possuem muita dificuldade de raciocínio matemático para compreender uma conversa e até mesmo para seguir uma sequência de acontecimentos. Então, para que esse processo de aprendizagem aconteça, para que a criança vá para a escola, por exemplo, e ela saia daquela aula com o conhecimento que o professor abordou, ela tenha compreendido aquele assunto, é preciso que haja condições de aprendizagem naquela sala. É preciso que não haja ruídos externos atrapalhando, ou que o ar-condicionado não esteja forte demais para que elas estejam com frio demais, ou que elas não estejam com fome, ou com sono, ou com dor. Então, é preciso que o organismo humano esteja em uma condição favorável para a aprendizagem. Quem é que consegue ler um livro com dor de cabeça? Não tem condição. Você vai ficar irritado, a dor vai te desconcentrar e você não vai conseguir. Quem consegue continuar um exercício de atividade ali que estava trabalhando, sentindo uma dor de estômago ou sentindo uma cólica terrível, né? Então, as condições biológicas, elas são profundamente importantes. Para quê? Para que o ser humano esteja em um estado onde essas aprendizagens são favoráveis. Se eu estou por exemplo, eu não dormi direito, então eu acordo de forma que cansado, com o organismo cansado, com a mente cansada, então eu vou passar o dia também sem muita disposição. É a mesma coisa que acontece com o estudante quando vai para a escola. Um exemplo é por exemplo, a gente tem uma discussão sobre o horário de estudo dos adolescentes. Em alguns países, os adolescentes vão para a escola ou entram na escola só 10 horas da manhã. Por que isso? Né? Em países, por exemplo, como os Estados Unidos, eles ficam de 10 horas até as 4 horas da tarde. Olha só, diferente do Brasil, que as crianças chegam na escola às 7 horas da manhã. Você quer que o adolescente, 7 horas da manhã, já esteja na sala de aula, acordado e prestando atenção numa aula de física, por exemplo, né? E assim você quer mantê-lo concentrado na de física, na de química, na de geografia, na de história, e às vezes até 7 aulas num dia, até 12h30. Muitas escolas têm aula com os adolescentes até 1h30, isso desde 7 horas da manhã. Mas será que os adolescentes dormiram o suficiente? Se eles forem dormir 1h da manhã, por exemplo, o que é bem normal acontecer no período da adolescência, eles ficarem assistindo séries ou assistindo outros programas, ou mesmo no YouTube, ou jogando, ou conversando com os amigos no WhatsApp, por exemplo. Então, será que eles dormiram o suficiente para acordarem cerca de 5 horas da manhã, entre 5 e 6, para tomarem banho, se arrumarem, tomarem café? E aí, será que dormiram o suficiente? Será que comeram o suficiente? Estão bem dispostos para 7 horas da manhã já estarem na sala de aula? E no país inteiro, a gente tem uma preferência pelo estudo da manhã.
porque acredita-se que o aluno vai estar mais disposto no turno da manhã. Por exemplo, quem mora em regiões muito quentes, como a gente tem na região norte, nordeste, você acredita que o tempo ajude essa condição por estar mais frio, por estar num clima mais favorável, que a tarde é mais quente, né? Então, tudo isso vai levando a essa discussão. Em alguns países, essa discussão ela é tão profunda que houve aí a alteração dos horários para os adolescentes. Então, eles chegam mais tarde para terem mais tempo para despertarem, né? Em escolas europeias ou escolas americanas, esses alunos almoçam em algumas instituições, então eles têm aulas diferentes. E uma coisa bem interessante que tem em muitos países é que o adolescente ele anda de uma sala para outra, então isso faz com que ele desperte, faz com que ele ande, com que ele se movimente. Diferente das escolas brasileiras, onde o aluno passa até 4 horas sentado, né? Só o professor que se movimenta. Então, você vai tendo ali uma condição menos favorável para o processo de aprendizagem dos adolescentes. Então, essas condições de aprendizagem, elas estão envolvidas, né, nas condições físicas, nas condições ambientais, nas condições biológicas, nas condições neurológicas, né? Então, todos os processos de condições, precisa haver várias condições. Por isso que a gente diz, não é a criança entrar na sala de aula, o professor falar o conteúdo e ali, pronto, bum, né? Sucesso nas aprendizagens. Não, entre o professor passar o conteúdo e a criança realmente aprender, criança, adolescente ou adulto universitário, até ele aprender esse conteúdo, é preciso que haja diversas condições. Se você estiver assistindo esta aula numa casa barulhenta, o cachorro latindo, seus filhos gritando, passando carro na rua, você está fazendo a comida ou várias coisas acontecendo, provavelmente o seu foco de atenção é bem diferente de você estar em um horário mais reservado, em um local mais calmo, anotando ali as questões, né? Então, são condições que podem ser mais favoráveis e menos favoráveis. Da mesma forma, se você não estiver com sono, provavelmente você vai dormir durante essa aula. Não é porque a aula é chata ou não. Muitas vezes é porque o nosso organismo ele não está com condições favoráveis. Não importa se a aula é de direito ou se a aula é de artes. As condições que elas são dadas também precisa de que o organismo esteja com condições favoráveis para que o processo de aprendizagem aconteça, tá? Outra questão é o funcionamento sensorial e cognitivo. Nós já discutimos a importância do sensorial e já falamos sobre a importância do cognitivo. Os dois não trabalham separados, não trabalha só o sistema sensorial separadinho do sistema cognitivo, não. Eles trabalham integrados, eles trabalham em colaboração. Então, se eu tenho as condições, vamos dizer, eu sou uma pessoa saudável, eu não apresento neste momento nenhuma doença, nenhuma síndrome, nenhuma deficiência, eu sou considerada uma pessoa, vamos abrir aspas aqui, normal. Estou dentro das minhas condições, tenho condições sanitárias, tenho condições sociais, tenho condições ali familiares, né, para aprendizagem. Mesmo com tudo isso, eu ainda preciso de integração sensorial, né? Eu preciso que o meu sistema cognitivo esteja aí trabalhando de forma correta para o meu sistema sensorial, ou seja, para que eu escute organicamente normal, para que eu faça esse processamento da audição normal, para que o meu cognitivo compreenda o que eu estou ouvindo. Então, a criança vai para a escola, ela tem a professora, ela tem o recurso, mas é preciso que a escola fique atenta. Por isso que em muitas cidades, eu não sei se na sua cidade acontece isso, mas o Programa Saúde da Família, por exemplo, eles fazem um trabalho nas comunidades e nas suas localidades ali que eles cobrem, eles fazem diversas visitas, né,
para as escolas, para aplicar flu, para identificar cárie, né? A equipe de PSF da saúde bucal, por exemplo. Aí a equipe de enfermeira, né? O enfermeiro, a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o médico, né? Vão visitar as escolas para vacinar, vão identificar nas escolas se tem ali, fazer uma triagem, né, de alguns problemas relacionados à saúde, tá? Existem alguns programas sociais, como, por exemplo, para consultas de vista. Então, isso é para quê? É para melhorar as condições de aprendizagem. Porque se essa criança está com dor de ouvido, se essa criança ela não está enxergando bem, ela está com algum problema na visão, se essa criança está com a audição também prejudicada, então não adianta ter a escola, não adianta estar alimentado, não adianta ter outras condições, mas a integração sensorial dela, o sistema sensorial dela, não vai estar funcionando corretamente com o sistema cognitivo. Ela não vai estar ouvindo bem, ela não vai estar vendo bem, ela não vai estar participando como deveria a fala, a linguagem, a comunicação e a socialização. Então, tudo é um complexo, tá vendo? Como a aprendizagem não é algo tão simples, né? Aprender não é algo ali que se fala e aprende. Não, né? Tem todo um processo. Outra coisa é a interlocução entre o ambiente interno e externo. Nós estamos falando do ambiente que está interno e externo no ser humano, tá? Então, às vezes a gente tem uma criança que a gente não sabe por que ela não está aprendendo, né? Ela não é uma criança surda, ela não é uma criança com deficiência visual, ela não é uma criança aparentemente com nenhum transtorno, é uma criança aparentemente saudável. Então, o professor fica, não entendo o que está acontecendo, que eu explico hoje, ele não sabe amanhã. Eu não sei o que acontece, mas quando a mãe diz, quando chega em casa, não sabe de mais nada do que aconteceu na escola. Então, esse ambiente externo da criança precisa estar em harmonia com o ambiente interno. E o ambiente interno, a gente tem vários aspectos do nosso ambiente interno. A gente tem o nosso psicológico, o nosso emocional, a gente tem também o nosso orgânico, os nossos sistemas, né? A gente vai ter aí os nossos neurotransmissores, mas também a gente tem outras questões, como questões cardíacas, questões do organismo digestório, nós temos o sistema urinário. Então, todo o nosso ambiente interno, o nosso organismo, ele é um organismo conectado. O coração não trabalha sozinho, o pulmão não trabalha sozinho. Então, todos os órgãos, eles trabalham em formatos de sistema, formando sistema, e esses sistemas estão muito correlacionados. Então, quando a gente tem um sistema que não está fazendo o funcionamento correto, por exemplo, se você tem o seu sistema digestivo e ele não está trabalhando da forma correta, ele não está triturando os alimentos como deveria, ele não está quebrando as moléculas como ele deveria, você pode ter certeza absoluta que ele vai acarretar um outro sistema, ele vai dificultar a transmissão de proteína, de vitamina, de ferro, ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar também causando prejuízos aos outros sistemas. Então, isso vai causando o quê? Vai causando problemas a longo prazo, né? E esses problemas a longo prazo, por exemplo, se transformam em doenças crônicas, como são as doenças cancerígenas. As doenças cancerígenas, a maioria delas são doenças provocadas a longo prazo no ser humano. Claro que tem aquelas que dão em crianças até de forma bem repentina, ou porque aquela criança já nasceu com alguma patologia ali, ou algo que contribuiu para aquele desenvolvimento cancerígeno. Mas a maioria das doenças crônicas, elas são causadas por um desequilíbrio do funcionamento interno. Parte desse funcionamento interno, ele é comandado pelo nosso cérebro. Então, as nossas ações psíquicas também desenvolvem doenças, também desenvolvem disfunções. Essas disfunções, elas contribuem para que eu também não aprenda. Então, quando um profissional ele vai em busca de identificar o porquê não aprende,
é importante que ele entenda como se aprende. Por isso que na aula de hoje, antes de entender o que é um transtorno de aprendizagem, antes de eu ser psicopedagogo para fazer um processo de diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, antes de eu ser um neuropsicopedagogo, um musicoterapeuta, um psicomotricista, antes eu preciso ser um profissional que entenda como se aprende, como a pessoa aprende, como o cérebro funciona no processo de aprendizagem, mas como o organismo contribui. Não posso só olhar para o cérebro, eu preciso olhar para o organismo como um todo. E como essa atividade cognitiva cerebral ela está funcionando em harmonia com os outros sistemas e como faz essa interlocução com o ambiente externo. Quem é o ambiente externo? É a escola, é a igreja, é a família, é o parquinho de diversão, é o shopping, é o reforço escolar, é todos os ambientes que esse ser humano está ali envolvido. É todos os ambientes externos a ele que vão fazer dali o seu núcleo de sistemas de interlocuções sociais. Então, para mim falar, para mim ter, né, o processo de linguagem, mas também para mim olhar e entender o que está acontecendo à minha volta, para me ouvir tudo o que acontece à minha volta, para que eu possa ter toda essa noção de raciocínio e ter uma comunicação externa, eu preciso que as minhas funções internas tenham condições de funcionamento. E isso, eu volto a dizer, é muito importante. É importante o professor entender, porque não é só elaborar uma aula, é o pensar nas condições de aprendizagem, é o pensar se os meus alunos estão, se eles dormiram direito, se eles comeram direito, se eles estão bem psicologicamente, emocionalmente. Então, também como professor, eu preciso estar preocupado com as condições. Eu preciso estar preocupado se a cadeira não está incomodando. Eu preciso estar preocupado se o ambiente está quente demais ou frio demais. Eu preciso estar preocupada. A escola como um todo, o espaço educacional como um todo, tem que estar preocupado com as condições. Como terapeuta, eu também tenho que estar preocupado com as condições. Existem dias que a criança vai para a terapia, por exemplo, e a terapia não rende, a terapia não tem aspectos positivos, porque naquele dia, o que aconteceu, talvez externamente, ou o pai já veio brigando no carro, a mãe, ou aconteceu alguma coisa na casa dela, violência doméstica, abuso sexual, várias e várias coisas externas ao meio desse indivíduo que ele está inserido podem acontecer para que seja desfavorável suas aprendizagens. Então, sempre que o indivíduo ele não vai apresentando características que ele esteja assimilando, que essa aprendizagem não está acontecendo, é hora de parar e observar. Se eu sou coordenador, se eu sou diretor, se eu sou gestor, eu preciso estar fazendo um processo de avaliação das aprendizagens, não somente do conteúdo, né? As escolas, elas confundem isso. Então, se faz avaliação dos conteúdos todo mês para ver e quantificar quanto o aluno sabe. Se ele tirar mais de 7, então ele sabe muito. Se ele tirar menos de 7, ele sabe pouco. E esquece de avaliar as aprendizagens de verdade. Como os meus alunos estão aprendendo, como eles estão, quais são as condições que eu estou dando para ele aprender e por que ele não está aprendendo, tá? Outro aspecto é a mediação. Se eu tenho condições pode ser entendido como a sala, a cadeira, os jogos que você usa no consultório, pode ser um recurso metodológico, pode ser a internet, pode ser o passeio. Eu tenho aí as condições. Eu tenho uma criança saudável, ela não está com febre. Eu tenho uma cognição preservada. Se eu não tenho essa cognição preservada, essa criança vai precisar de uma estimulação para estimular essa cognição. Mas é muito importante o trabalho da mediação. E quem é que faz a mediação? O professor, a família, os terapeutas.
tá? A comunidade, a sociedade, os parentes da família, o professor de reforço, todas as pessoas que estão em volta desse aprendente, eles fazem um processo de mediação. E esse processo de mediação, ele é extremamente importante e é marcante na vida de qualquer pessoa. Quantas pessoas tem aquele professor que lembra, que odeia, né? Eu odiava meu professor de matemática, odiava minha professora de geografia. Se você parar aí, você que está vendo essa aula, você é um adulto. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai encontrar um professor na sua vida que você não gostou, que você detestava, que você não gostava das aulas, e até que você mesmo não aprendeu o conteúdo ali porque não gostava do professor. Seja pela voz do professor, pela metodologia, pela dinâmica, pela empatia que faltava no professor. Vários são os motivos que podem levar uma pessoa a não gostar do processo de mediação do professor. Mas também, se você lembrar, você vai lembrar de outros que foi inesquecível. Professores que marcaram a sua vida, marcaram pelo carinho, marcaram pela voz, marcaram pela dinâmica, marcaram pela criatividade. Então, esse processo de mediação, ele vai ser impactante, porque a forma como se vai levar a aprendizagem é a forma como as pessoas vão trabalhar as condições. E a gente vê muito no ensino médio, escolas principalmente particulares, com turmas com 50 a 70 alunos, por exemplo, nos pré-ENEM, nos pré-vestibulares, nos concursos, nas salas de concurso também, né, de preparatórios para concurso. E aí você tem salas gigantescas, né? Então, a condição de aprendizagem tem que estar, o microfone tem que estar favorável. Então, às vezes a gente tem professores no gargalo, né? Falando, gritando, tá? Você tem que ter os outros, se tiver alguém conversando ali, se tiver alguém no celular, se tiver alguém fazendo, se tiver algum som próximo, uma construção perto, fazendo barulho, então tudo isso vai dificultar. Vai dificultar as condições tão ruins de infraestrutura, mas também você vai em diante do mediador. Então, o mediador, como é que ele vai levar essa condição de aprendizagem? Como? Como ele vai favorecer? Como ele vai manusear? Né? Como ele vai levar? Como a gente vive um momento onde o ensino presencial ele tem sido substituído pelo ensino remoto. Então, qual é a condição que essa criança está em casa que os pais estão criando para que ela assista essa aula? Ela está assistindo a aula com o celular do lado, com a TV, a outra TV ligada, ou ela está assistindo com as outras crianças correndo. Então, tudo isso interfere no processo de aprendizagem. E esse professor, como é que ele está gravando essa aula, né? Tem professor que é tímido, tem professor que não tem uma boa dicção, tem professor que não tem intimidade com a câmera, né? E aí, como é que tá levando isso? Então, esse processo pode contribuir para quê? Para que todo o conteúdo dado, mesmo planejado e oferecido, ele possa não ter o objetivo que a escola deseja, que é que a criança realmente aprenda. Bem, também nós temos, e já até estamos falando sobre ele, né, que é o mecanismo utilizado para aprendizagem. E aí eu estou falando do recurso audiovisual, eu estou falando do data show, eu estou falando da internet, eu estou falando do quadro em acrílico, eu estou falando do pincel, eu estou falando do professor que leva um objeto, eu estou falando de vários tipos de mecanismos. Se eu trago para o contexto do consultório, né? Então, tem vários mecanismos de aprendizagem do consultório. Tem os brinquedos, tem os testes, né? São várias as ferramentas. Beleza? Bem, então aqui a gente
Só para a gente concluir, porque aí a gente vai partir para o nosso estudozinho de caso para encerrar essa nossa primeira etapa, tá bom? Vamos aí revisar um pouquinho. Deixa eu ver aqui se a nossa canetinha funciona, tá bom? Tá? Então, nós entendemos aí, tá? Conseguimos aí compreender as condições de aprendizagem. Olha só. Se eu tirar aqui, que eu tenho que treinar um pouquinho antes de usar. Deixa eu botar aqui a canetinha no formato que eu consigo, tá bom? Então, trabalhamos aqui, gente. Deixa eu voltar aqui para a caneta. Trabalhamos o que é aprendizagem, como ela acontece. Aqui no processo dos tipos, vimos também os tipos de aprendizagem. Entendemos aqui, tá bom? As condições de aprendizagem. Trabalhamos o funcionamento, tá bom? Do sistema sensorial e cognitivo. Falamos sobre os espaços como o ambiente, interno e externo. Falamos sobre a mediação desse processo e, por fim, falamos sobre os mecanismos de atuação. Então, entendemos aí que a aprendizagem, ela acontece entre uma interlocução de aspectos, né? Podemos até voltar aqui para esse slide aqui, né? Onde nós tivemos só fazendo um resumo, entendemos que a aprendizagem é estímulo sensorial mais atividade cognitiva e vimos aí que a aprendizagem é um processo que eu trabalho estado sensorial, neurológico e orgânico. Durante essas contribuições, tivemos aqui falamos sobre metacognição para entender como é que o processo se dá. Durante isso, fomos trazendo alguns exemplos, ok? A gente vai trabalhar um pouquinho agora, um estudo de caso, para que vocês entendam melhor esse funcionamento. Gente, olha só. A Luísa, ela tem 3 anos e está no maternal. Ela é aluna da professora Mari. A professora Mari, ela planejou uma aula da vogal E. Para ministrar a aula, ela levou uma escova. Levou também a imagem de um elefante e levou várias palavrinhas recortadas. E ela também preparou uma musiquinha para trabalhar a letra E. Tá? Então, a pergunta. Vamos lá para as perguntinhas. O que vocês acham? Como a Luísa vai aprender o que é a vogal E? Que condições vão permitir que a Luísa aprenda o que é o E? Olha só, que condições. Vamos lá discutir. Qual é o papel da professora Mari? Que estímulos, descobri aqui, tá bom? Que tá faltando aqui o O, que estímulos a professora Mari, né? Que estímulos a professora Mari precisa aí criar para usar para dar condições para que a Luísa aprenda. E se a Luísa não aprender o que é a vogal E? O que aconteceu? Né? O que aconteceu? O que tá de errado? Então, vamos descobrir. Quem está errado? A professora Luísa ou a Mari? Certo? Vamos entender aí, nesse nosso exemplo. Anota aí para você entender. Que conclusões você chegou? Bem, nesse exemplo, o que a gente quer? A gente quer entender o trabalho da professora Mari e o processo de aprendizagem da Luísa, certo? Normalmente, a gente só olha por que eu preciso entender isso?
Se eu estiver me formando em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, se eu estiver indo para uma área terapêutica, para me cuidar dessa pessoa, para me tratá-la, para me fazer intervenções, eu preciso compreender como é que acontece esse processo de aprendizagem escolar. Se eu sou professora, ou se eu estou me especializando aí para dar aula de educação infantil, então mais ainda eu preciso entender. A Mari, a professora, qual é o papel dela nesse processo de aprendizagem da Luísa? Nós já vimos aí um pouquinho. Qual o papel do mediador do conhecimento, né? É imprescindível. A professora Luísa, a professora Mari, ela detém o conhecimento da letra E. A Luísa ainda não sabe, aí estamos entendendo que a Luísa, claro, ela tem 3 anos, se a gente fosse para a realidade, muitas crianças já chegam ao maternal conhecendo as vogais. Vamos entender aí que a Luísa não conhece, ela não sabe o que a letrinha é. Então, como sair dessa aula? Bem, como é que a Luísa vai fazer isso? A Mari, professora Mari, ela vai utilizar o quê? Ela vai criar condições. A professora não vai chegar na sala de aula e já ir mostrando a letra. Não, ela vai dar bom dia, ela vai conversar com essas crianças, ela vai organizar essas crianças primeiro, ela vai criar condições, ela vai criar ali um clima de harmonia, ela vai explicar primeiro o que vai acontecer na aula, ela vai falar da sequência, ela vai ali criar condições para que aquelas crianças entendam o que é aquela letra. Outra coisa é o que ela vai utilizar. Olha os estímulos que ela trouxe. Ela trouxe uma escova, ela levou ali as imagens do elefante, ela levou palavrinhas e ela vai cantar música. Ela está utilizando a entrada, a visão, a entrada, a audição, e ela ainda está trabalhando o tato, porque ela pode dar escova, ela pode falar sobre a escova, para que serve a escova, tá vendo? Então, se a Mari não aprendeu o que é o conteúdo, de quem é o problema? Tem que se investigar. É como a professora fez? Ou será que Mari tem algum outro problema? Como é que está a atividade sensorial? Será que ela está ouvindo direito? Será que ela está vendo direito? Ou será que foram outros motivos? Ou foi uma outra criança que estava o tempo todo brincando com ela e ela se distraiu? Será que ela tem déficit de atenção e ela não conseguiu se concentrar naquilo que a professora Mari estava fazendo? Será que ela tem deficiência intelectual, por mais que ela tenha observado tudo, mas ela não conseguiu fazer as sinapses necessárias, a compreensão necessária, não chegou no total do raciocínio dela para entender o que é o E. Ou talvez um conjunto disso ela entendeu, mas depois não fabricou o processo de memorização, né? O processo de assimilação não aconteceu todo. Tá vendo como é complexo? É esse o papel da maioria dos terapeutas que trabalham com algum tipo de processo de aprendizagem. É entender esse relacionamento, tá? É entender como é que esse processo acontece. Cada indivíduo que a gente atende, cada indivíduo que passa no processo terapêutico, a gente precisa fazer essas perguntas. A escola é um instrumento entre a Luísa e a Mari. Ela é um instrumento entre a Luísa e a aprendizagem, tá? A escola é um instrumento de aprendizagem. Mas a escola, ela não assegura que a aprendizagem da Luísa aconteça, né? Nós vimos aí, é preciso muito mais do que as próprias condições da escola. A Mari, a professora Mari, ela é um instrumento entre a Luísa e a aprendizagem. Mas a professora Mari não assegura que a aprendizagem da Luísa aconteça. Então, o que assegura que a aprendizagem da Luísa aconteça? Responde aí para mim. Se a escola não assegura, se a professora não assegura, não dá certeza de que a pequena Mari, que a pequena Luísa aprenda, então, o que assegura, tá? Olha aqui a resposta.
que é voltando de novo, tá? Tudo aquilo que nós falamos nesta aula. Para que a aprendizagem da Luísa aconteça, é preciso que haja um bom funcionamento e harmonia entre os 3 elementos que nós discutimos nesta aula. A Luísa criança aluna, ela precisa do estado, do aspecto sensorial, do aspecto neurológico, do aspecto orgânico. Está bem alimentada, cognição, está ouvindo, vendo, né? Sentindo, fazendo tato. E a professora? Também. Ela também precisa estar com seus estados sensoriais, os estados neurológicos e os estados orgânicos. Precisa ter harmonia em todos esses elementos. E, segundo, a escola ela precisa ser um instrumento favorável. Ela precisa ser um ambiente que favoreça o funcionamento e a harmonia entre todos esses elementos. Então, todos estão envolvidos. O indivíduo está envolvido, a família está envolvida, o professor está envolvido, a escola está envolvido, né? Estão todos envolvidos para que o processo da pequena Mari, para que ela aprenda a letrinha E. É preciso que a família, quando chega em casa, revise aquele conteúdo. É preciso reforçar a memória da Luísa. É preciso, né, que a família esteja atenta aos aspectos neurológicos. É preciso que o estado sensorial esteja funcionando. E aí você tem o estado mental, o estado emocional e etc. Certo? Então, se eu tenho, tá? Se a professora Mari ela trabalha o estímulo visual, as figurinhas, ela trabalhou o estímulo auditivo, a musiquinha, e ela trabalhou o estímulo tátil, que foi levar algo para que as crianças pegassem e vissem o que era a escova, né? Leva isso para a aluna Luísa. Então, a aluna Luísa vai fazer o quê? Ela vai processar esses estímulos. Esses estímulos vão gerar novos estímulos. Daí, né? Produz o que na Luísa? A Luísa vai falar sobre o que a letra A é. Ela vai falar com os pais, ela vai falar com os tios, com os avós, com os outros irmãos, quando chegar em casa. Então, aquele estímulo dado pela professora Mari vai produzir na Luísa resultados de linguagem se a Luísa fala. Se a Luísa não fala, ela vai produzir um outro tipo de linguagem. Ela vai conversar com a família e com os outros ao redor da forma como ela já conversa, falando sobre aquelas novidades. O esquema corporal, a Luísa vai entender que o elefante é grande, que aqui a letrinha lá, o tamanho dela, onde é que se posiciona, que não é, né? Esse é, onde é que ele tá. E aí ela vai cantar, ela vai dançar, ela vai aprender o próprio espaço, o espaço do corpo, o espaço do outro. Ela vai perceber a música auditivamente, ela vai perceber as imagens, a ilustração, tudo que está em volta dela. Ela também vai aprender a proporcionalmente, né? A questão da lateralidade, porque a professora vai escrever o E, vai mostrar os traços do E, como é que eu faço o E, tá? Ela também vai compreender sobre análise, sobre síntese. A professora ela vai do todo para chegar na letrinha. Ela vai falar sobre o que é escova, o que é o elefante, o que é várias coisas que são escritas e faladas, né, com a letra E, onde tem aquela letra, para que ela serve? Para quê? Para que a aluna Luísa faça uma síntese, né, para entender o que é a letrinha E. E fora as atividades que a professora vai fazer, o tocar, o pegar, a musiquinha, mas talvez a professora vai usar uma massinha para fazer a letra E, vai usar o lápis para fazer a letra E, vai desenhar, vai pintar, vai recortar, vai colar essas letrinhas, vai trabalhar coordenação motora e memória. E aí, quando eu junto todas essas aprendizagens, aí a Luísa vai lembrar do que o é. E ela vai futuramente, quando precisar incluir o é em uma palavra, ela vai entender. É assim que funciona o processo de aprendizagem. Tudo que nós fazemos o tempo todo, ele é produzido assim. Ele é produzido de um estímulo
visual, aditivo ou tátil de uma entrada sensorial. Ele é processado, esses estímulos, é gerado novos estímulos e nós, seres humanos, vamos dando uma devolutiva, vamos devolvendo de diversas formas. Seja numa linguagem, seja escrevendo, seja falando, seja sorrindo, seja gritando, seja chorando, né? Tudo vai formando as aprendizagens, tá? E aí, ó, nós temos a professora Mari leva os estímulos e proporciona, né, as condições para o aprendizado da Luísa. Então, eu tenho uma alimentação adequada, eu tenho a conservação e funcionamento das estruturas neurológicas da Luísa, eu tenho a adaptação da Luísa já à escola, afetividade, o desejo de aprender. A Luísa tem que estar querendo aprender, porque se ela estiver chorando, com fome ou chorando, querendo ir para casa, ela não vai prestar atenção à aula. A ausência de patologias e doenças, né? A ausência de deficiência intelectual, é isso que vai garantir. Se essas condições, tá bom, tiverem de alguma forma prejudicada, aí isso vai gerar o quê? Vai gerar transtornos de aprendizagem, transtornos de desenvolvimento. Nesse percurso, entre o que a professora Mara ensina e o que a aluna Luísa aprende, a gente tem que ter condições favoráveis para a aprendizagem. Porque se essas condições elas não tiverem internamente, externamente favoráveis, a gente pode estar havendo prejuízo. E esses prejuízos podem ser aí desenvolver uma cadeia de dificuldades. Essas dificuldades, às vezes, causam transtornos ou ao contrário. Ou são transtornos que dificultam e bloqueiam as condições para o aprendizado e vão dificultar e fazer com que a aluna Luísa, né, não aprenda. Por fim, para encerrar este momento da nossa aula, nós gostaríamos de dizer que a aprendizagem, ela não é inata, ela não é algo que já nasceu pronto no ser humano, tá? A aprendizagem é o resultado de aspectos internos, mas também dos seus aspectos externos, tá? Você tem aprendizagem, depende de vários aspectos. Como é que esses aspectos vão se relacionar? E a aprendizagem é individual. Cada pessoa aprende no seu ritmo, da sua forma. Nós temos aspectos gerais, funcionamento da cognição, por exemplo, o seu aspecto geral. Mas é o cérebro de cada um, é o sistema biológico de cada um, é o sistema sensorial de cada um que vai dar respostas individuais. Então, eu junto todo, entradas sensoriais, processamentos, e aí eu causo, né? Eu tenho como causa e efeito o processo de aprendizagem. Aqui a gente finaliza essa parte para que a gente dê aí continuidade às discussões, onde a gente vai falar agora, nós já entendemos o que são as aprendizagens. Agora a gente vai falar o que são as dificuldades, especificamente o que é uma dificuldade de aprendizagem, e vamos falar também sobre os transtornos. Qual a diferença entre uma criança ter dificuldade de aprendizagem e de transtorno de aprendizagem? Eu vejo você na próxima aula. Já já a gente se encontra.